Oi, amiguinhos do Cordeiro de Deus, tudo bom? A história de hoje é de Josué, tá bom? O livro é da coleção Mini Livros. Olha só a capa que perfeita, muito linda. Olha que fofinho, os detalhes, tá vendo? Aí aqui atrás, ó, assim, tá bom? Hoje eu tô gravando o vídeo de um jeito diferente. Então vamos lá pra historinha, ó. Vou abrir aqui do começo, ó. Moisés havia conduzido o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Agora eles estavam perto da terra prometida. Moisés, porém, estava muito velho, segundo a palavra de Deus. Não entraria em Canaã. Moisés então chamou Josué e disse: Josué, tenha ânimo e seja corajoso. Você foi escolhido para liderar o povo. Aqui tá a imagem, tá bom? Moisés bem velhinho, conversando com Josué. Tá certo? Não se preocupem com as letrinhas que eu tô lendo a historinha para vocês. Olha só. Aqui é a imagem. Tá bom? Ó, aí ela continua aqui. Tá certo? Agora eu vou continuar a leitura, ó. O povo de Israel estava acampado à margem do rio Jordão. Eles podiam ver que do outro lado do rio havia uma cidade de grandes muralhas chamada Jericó. Olha só que legal! Nós vamos conhecer um pouquinho mais de Jericó. Então aqui, ó, é Josué observando a terra, né? Tudo bonitinho, os animaizinhos, ó. Coelhinho, a galinha com os pintinhos. Então vamos lá ler, ó. Josué estava preocupado. Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida. Lá mesmo Moisés morreu e foi sepultado. Josué era agora líder de uma numerosa nação e tinha pela frente um grande desafio: conquistar a terra prometida. Deus falou a Josué: não tenha medo, eu sou o Senhor Deus. Estive do lado de Moisés e estarei ao seu lado também por onde você andar. Então aqui Deus faz uma promessa, uma aliança com Josué, assim como ele tinha uma aliança com Moisés, de que andaria do lado dele, de que seria com ele, assim como foi com Moisés. Então, da mesma maneira que Deus ensinava, né, as leis de Deus, que Deus guiava Moisés, Deus vai ensinar Josué e guiar Josué e o povo de Deus, né? Então, aqui, Josué recebeu a promessa de Deus e aqui foi a parte que Moisés, né, subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida. Então Moisés conheceu a terra prometida, mas acontece que Deus permitiu que Moisés morresse, mas Josué ficou à frente para liderar, né, o povo, para liderar a situação, para poder pisar na terra prometida e ver a promessa de Deus cumprida. Então aqui Deus tinha feito aliança com ele, certo? Com Josué. E olha só que legal. Encorajado por Deus, Josué disse ao povo de Israel: atravessaremos o rio Jordão e conquistaremos a terra que Deus nos prometeu. Então aqui Josué, quando Deus encorajou Josué, disse, como eu tinha contado aqui para vocês, que Deus disse que seria com ele, encorajou ele, né? A fé de Josué, amiguinhas, a fé de Josué aumentou muito, ele passou a confiar muito em Deus. Então nós também temos que orar, pedir para Deus nos dar coragem e sabedoria para resolver as nossas pequenas situações do dia a dia, as nossas dúvidas, o que a gente deve fazer ou não, se a gente deve viajar ou não, como que a gente pede perdão para um amiguinho, como que a gente perdoa, a gente tem que pedir para Deus preparar o coração da gente. Coisas assim, sabe? Porque Deus ele pode fazer muito por nós. Então, no dia seguinte, antes do nascer do sol, Josué e todos os filhos de Israel se colocaram à margem do rio. Josué ordenou: siga os sacerdotes a arca da aliança. Quando os sacerdotes pisaram na beira do rio, as águas pararam de correr. O povo atravessou o rio
caminhando em terra seca. Depois que todos passaram e alcançaram a outra margem, as águas voltaram a correr. Então aqui, ó, olha que legal, milagre de Deus. As águas do rio as águas pararam de correr. E aí Deus permitiu que o povo dele passasse com a Arca da Aliança. Tá certo? Deus preparou para que o povo dele pudesse caminhar e chegar onde Deus tinha prometido, onde Deus tinha preparado para eles. O desafio agora eram as muralhas de Jericó. À noite, Josué olhava para as muralhas e pensava o que deveria fazer. De repente, ele viu um guerreiro com uma espada na mão. Josué perguntou quem ele era. Sou o príncipe do exército do Senhor, falou o anjo. Josué se ajoelhou e pediu orientação a Deus. O anjo disse: reúna os seus guerreiros, rodeiem a cidade uma vez, façam isso por 6 dias. No 7º dia vocês rodearão 7 vezes. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas e irão à 7ª volta. Eles tocarão as trombetas. Ao ouvir o som das trombetas, o povo grita com força e os muros cairão. Então aqui, ó, eles precisavam conquistar a cidade de Jericó. Então Deus enviou um anjo, olha o anjinho aqui que bonitinho, ó, para falar com Josué, o que Deus ia fazer para passar para Josué, o que era para eles fazer, como é que eles iam se preparar para essa batalha. Então Deus prometeu que o muro ia cair e eles iam vencer. E assim foi feito, né? Vamos ver aqui. Ó. Aqui, olha que bonitinho. A muralha da cidade rachando. Com o grito e as trombetas do povo, ó. Josué e o povo de Israel seguiram as ordens de Deus. E então, na última volta, quando as trombetas soaram, o povo ergueu a voz e gritou. Houve-se um estrondo de trovão, as muralhas caíram. Então, aqui, quando o povo gritou, de acordo com o que Deus tinha prometido, eles viram os muros da cidade cair. Ó, tá vendo que tá rachado? Olha só. Ai, que bonitinho o gato. Amiguinhos. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é Josué, ó, com os animaizinhos. A cidade de Jericó foi conquistada pelo povo de Deus, comandado por Josué e de uma forma maravilhosamente poderosa. Então aqui, porque eles obedeceram à voz de Deus, eles conseguiram conquistar a cidade que Deus tinha prometido para eles. E se a gente obedecer à voz de Deus, guardar a nossa vida, a nossa fé em Deus, amiguinhos, Deus vai cuidar de nós e vai ajudar nós a ter vitórias. Vai ajudar para que no nosso dia a dia tudo corra bem. Então devemos sempre confiar em Deus, assim como Josué confiou. Tá bom? Se a gente confiar em Deus, orar para Deus, buscar a Deus, Deus abençoa o nosso dia. A gente pode orar, Senhor Jesus, abençoa a minha família, abençoa a mamãe, o papai, a escola, os amiguinhos. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão doentes. Abençoa, Senhor, para que eu possa aprender a trocar esse instrumento que eu quero muito. Então, se a gente pouco a pouco for buscando a Deus e ouvir o coração de Deus, se ajoelhar perante Deus, Ele ajuda nós. Devagarzinho Ele vai ensinando a gente a trocar uma trombeta, a tocar um piano, um violão. Ele vai ajudando alguém a melhorar, alguém que esteja precisando. Ele vai ajudar a gente a estudar para a prova da escola. Ele vai ajudar a gente a lembrar do que a gente estudou na hora da prova, sabe? Então, devagarzinho, se a gente confiar e buscar a Deus, Ele ajuda nós a ter a vitória. Então, vamos confiar em Deus. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coraçãozinho, para que a gente tenha sempre fé que Deus sempre vai estar nos ajudando e caminhando conosco. Amém, irmãozinhos? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, que vocês possam confiar nele, tá bom? Então, até a próxima historinha.
Deus abençoe.